Amém, querido? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 28. Você vai abrir Deuteronômio, capítulo 28. Amém? 28, versículo 1. Todos, já está ali na tela, né? Você tem a sua Bíblia aí, né? Se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Ok? Vamos ler até aqui, né? Depois nós vamos compartilhar um pouco mais desse texto. Diga: Senhor, me dê um coração obediente à tua palavra, porque esse coração só o Senhor pode dar a um homem e a uma mulher para obedecer a tua palavra. Amém, amém. Pode sentar-se, amém? Ok? Eu quero falar sobre hoje, nessa manhã, algo que o Senhor ministrou no meu coração, sobre bênçãos que são provenientes da obediência, amém? Bênçãos que são provenientes da obediência. Deuteronômio capítulo 28, ele é uma explanação de bênçãos e maldições, né? Bênçãos estão sempre conectadas com a obediência, maldições estão sempre conectadas com a desobediência, né? Então, quando nós falamos em ser abençoado, né, nós temos promessas de Deus na nossa vida de que seremos abençoados. Nós temos promessas de Deus na palavra que são acessíveis a nós, para todos os filhos de Deus. Todo aquele que nasceu de novo tem o direito de uma herança conquistada em Cristo Jesus. Aqui Deus está falando para um povo, o povo de Israel, o povo chamado por Deus para ser um povo diferenciado sobre toda a terra. Através de Abraão, Deus chama Abraão e dele faz uma grande nação. A nação de Israel, o povo hebreu, se torna a nação de Israel, recebe o nome de Israel em Jacó, quando Jacó luta com Deus no vale de Jaboque, e a sua identidade, o seu nome é mudado de Jacó para Israel, que significa príncipe de Deus. Então a nação de Israel, ela tem uma promessa do Senhor de bênçãos, de prosperidade, de conquistas, né, de liderança sobre a terra, pela obediência aos mandamentos do Senhor. Amém? Quando nós falamos de lei, né, das leis, a Bíblia nos fala que todo homem que ele está debaixo da lei, ele tem que guardar toda a lei do Senhor para ser abençoado. Se ele quebra uma lei, todas as demais leis são quebradas. Ele guardou, chegou na última, pisou na bola. Todas as outras leis são desfeitas, né? Porque o mandamento tem que ser guardado na sua plenitude. Nós estamos não debaixo de uma velha aliança, mas de uma nova aliança com Deus em Cristo Jesus. Então a nossa aliança com Deus agora não está baseada em uma lei meramente, mas está baseada na graça que vem de Cristo Jesus. Ora, quando a gente fala de lei e de graça, a graça anula a lei? Não, a graça vem capacitar para que a lei possa ser cumprida. Se você vê Jesus no Novo Testamento, Jesus não veio para cancelar a lei e nem dizer a lei está invalidada. Porque quando você lê Deuteronômio 28, algumas pessoas ficam com medo. Ficam com medo por quê? Porque, meu Deus, é quase impossível guardar tudo isso. É quase impossível não tropeçar em alguma coisa. Você tropeçou um pouquinho, perdeu tudo. Você já imaginou, irmão? É igual você estar juntando aquele monte de coisa. Tá? Aí falta uma última coisinha para colocar. E na última, derruba tudo. Alguém já foi, montando, não quebra-cabeça, montando aquele negócio, você vai levantando, vai fazendo uma torre, né? Aí a última pecinha, você deu um vacilo, derrubou tudo. Entendeu? Né? Então, às vezes você lê Deuteronômio 28, você fala, meu Deus, eu nunca vou ser abençoado, porque em algum momento eu posso tropeçar em alguma coisa e perder tudo. Mas a palavra continua em pé.
A obediência atrai bênção e a desobediência atrai maldição. E nós só estamos aqui hoje, podemos ter parte nessa palavra de Deuteronômio 28, porque alguém em nosso lugar cumpriu toda a lei e foi perfeito, não falhando em nada na lei. Jesus disse que não passará nem um tio, nada vai passar sem que seja cumprido da lei. Para que a bênção venha sobre a nossa vida, a lei precisa ser cumprida totalmente. E Jesus fez isso por mim e por você, amém? Ele cumpriu toda a lei, ele não foi reprovado em nada. Ele cumpriu tudo para que nós pudéssemos ter acesso. Por isso a Bíblia diz que nós temos acesso às bênçãos celestiais em Cristo Jesus, amém? Toda a bênção foi depositada sobre ele, nele, porque ele conseguiu cumprir toda a lei. Ninguém conseguiu, a Bíblia diz que ninguém foi justificado pela lei. Ninguém foi justificado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você guarda as leis de trânsito? Quantos aqui guardam as leis de trânsito? Guarda, ok. Você já andou a mais de 40 por hora em uma pista de 40 por hora? Você já parou no tomaré e de repente você fez 1, 2, 2,5 e saiu? Você já fez alguma curva em algum lugar que você, poxa, não podia ter feito? Você foi multado? Não, muitas vezes que você errou, você não foi multado, porque não tinha um guarda te observando. Mas no tocante à lei de Deus, nós temos testemunhas observando dia e noite. A Bíblia diz que em hebreu fala que é uma nuvem de testemunha, ou seja, era como se alguém entrasse num estádio e aquela galera toda olhando você, assim, só de olho em você. É igual a apresentação da Olimpíada, né? Os olhos do mundo estão, através das lentes das câmeras, chegando aos nossos smartphones ou na sua Smart TV, né? O mundo inteiro observando alguém ali no centro do ringue, fazendo a sua apresentação. Os jurados ali olhando, observando cada movimento. E hoje, com a tecnologia ainda, os movimentos são analisados via tela, mas tem outro nome que eles dão, né? Certo? Para que você possa analisar mais detalhadamente cada movimento. Antigamente, você tinha que observar com os olhos. Hoje você pode colocar em câmera lenta, em vários ângulos, para você ver a perfeição de um movimento. Olha para você ver. Mas essa tecnologia já existe desde a eternidade, amém? Porque anjos e demônios, o céu e o inferno estão te observando. A Bíblia nos fala lá no testemunho, quando Satanás chega diante de Deus para visitar e passear sobre a terra, ele começa a dialogar ali. E Deus diz, viste o meu servo Jó? Ele disse, eu vi, eu estava observando. Significa que Deus está te observando, mas que também o diabo está te observando. Então os céus e a terra sabem de muita coisa sobre você. Agora você já parou para pensar, se o céu está te observando e se o inferno está te observando, então há muito relatório teu nos céus e há muito relatório também no inferno. Se o diabo tivesse o direito para usar todos os relatórios que há contra você no inferno, você jamais poderia acessar bênçãos de Deus na tua vida. Irmão, não adianta, o que eu estou falando aqui, eu não quero trazer esse texto de Deuteronômio 28 para dizer para você assim, olha, só se você fizer tudo isso aqui que você vai ser abençoado. Eu quero trazer uma coisa para você, que a bênção que nós recebemos hoje proveniente da obediência não vem primeiro da nossa obediência, mas da obediência de Jesus. Tudo que você receber na sua vida, você tem que reconhecer que eu só posso ter acesso porque alguém obedeceu em meu lugar. E o que eu vou fazer é imitar Cristo que obedeceu. Eu vou ser na referência da obediência de Cristo, eu vou caminhar e eu vou andar para mim ter acesso às bênçãos do Senhor, amém? Porque estando em Cristo é tão poderoso, a nossa vida está em Jesus, que quando a gente se coloca em Cristo, anda com Cristo, caminha com Cristo e assume Cristo para a nossa vida, é nós nele e ele em nós, a Bíblia diz que ele vai fazer com que a maldição se torne em bênção. Ele consegue converter
A obediência de Jesus a Deus e a lei e a palavra foi tão perfeita, que ele tem o poder de pegar maldições e transformar em bênção quando o homem se arrepende e se converte de todo o coração, amém? Então, há bênçãos que são provenientes na nossa vida da obediência de Cristo. Isso anula a nossa responsabilidade de obedecer? Diga não. Não. Não anula. A graça de Deus não nos dá liberdade para pecarmos à vontade. A graça de Deus não nos dá a liberdade para que nós possamos desobedecer e depois chegar lá, como se no caso dizer assim, cadê minha bênção? Por quê? Porque Jesus já obedeceu, eu tenho direito. Não. A graça de Deus significa que ela nos capacita a obedecermos aquilo que era impossível. Porque no tocante à lei, à velha aliança, o homem se esforçava e a obediência estava externa. A obediência era externa, eram atos. A punição era quando o homem fosse pego em flagra fazendo alguma coisa. No tocante à nova aliança, a graça de Deus em Cristo Jesus nos capacita a obedecermos de dentro para fora. Porque as leis de Deus que nós temos que guardar agora não estão mais fora, estão dentro. No tanto que Jesus dá alguns exemplos das leis que estão dentro do coração. Em Ezequiel, o Senhor diz, em Jeremias, o Senhor diz que Deus agora gravaria a lei dele no nosso coração. Aonde que estaria a lei do Senhor escrita? Não mais em tábuas de pedras, mas no coração do homem. Amém? Capacitaria o homem a obedecer, porque a lei está no coração. A boca fala do que está cheio o coração. Nós agimos de acordo com o nosso coração. É segundo o coração que Deus julga o homem. Deus escolhe o homem segundo o coração. Obediência e desobediência são provenientes do coração. Amém? Do coração. Então a graça de Deus agora nos capacita a obedecer. Alguém diz, antes de ter uma experiência com Jesus, as pessoas dizem, é muito difícil ser isso que você está falando aí. É ou não é? Quantos já disseram isso? É muito difícil. Tem gente que pode dizer assim, é até difícil ir na igreja. Né? A gente estava ontem compartilhando com o Júnior. Ó, fala Júnior. Né? O Júnior estava falando, né? Falando da Tice, né? Antes, né? O velho Júnior, né? Agora o novo Júnior, agora está ao contrário. Ele falou assim, tá doido, rapaz, ir na igreja desse tanto? Não consigo, não. Né? Antes o Júnior falava, né? Aí falava a Michelle, você não vai ser igual a Tice, não, hein? A Tice vai na igreja, pelo amor de Deus, vai na segunda, vai na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Como é que pode? Como é que aguenta esse negócio? Né? Eu tô falando de ir na igreja, irmão. De ir na igreja. É difícil? Claro. Eu não digo que não é, não. É, irmão. Vir na casa de Deus é difícil. Mas quando você passa a ter algo gravado no teu coração, um anseio, um desejo, se torna fácil. Porque Davi diz assim, eu me alegrei quando me disseram. Olha, ao invés de ele ficar triste, ao invés de ele dizer assim, poxa, eu estou muito cansado. Ele diz, eu me alegrei. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque estava no coração dele. E deixa eu dizer uma coisa, você pode ver uma pessoa cansada, fala de algo que ela gosta. Ela logo assim, como que é? O que você está dizendo aí? Nós vamos lá na pizzaria. Pizzaria? Isso aqui, a hora que vocês vão? Lá para as 9 horas. É uma terça-feira. 9 horas, né? Poxa, 9 horas, mas dá para a gente ir, né? Entendeu? Vamos comer uma pizza? Irmão, aquilo que você ama, o teu coração se prontifica a fazer qualquer hora. Quando você estava aí, começou a namorar, né? Começou a namorar e você chegava do serviço cansado, né? Eu passei isso, eu nem bicicleta às vezes tinha, irmão. A minha tia tem uma bicicleta, às vezes tinha um momento que eu nem bicicleta tinha. Eu saía da minha casa, eu ia lá na casa daí, andava aqui uns 35 minutos, 40 minutos, quase 40 minutos de a pé, né? Ia depois de serviço. Ia para jantar, lógico, né? Certo também, né? Solteiro, irmão, sofre quando não sabe fazer comida, né? Fazia uns macarrão assim, que uma vez a Ana falou, nossa, o que é isso? É macarrão que eu vou comer, né? O negócio tava grudando assim, parecia aquela coisa horrível, né? Certo? Ia lá para comer, mas ia para ver ela, entendendo?
E eu não tinha cansaço, eu ia de a pé, né? Não tinha esse negócio, tô cansado hoje, não vou. Que isso? Não, tem que aproveitar, né? Eu vou sim. Então, quando a gente ama, fica fácil a gente obedecer. Amém? Fica fácil a gente fazer as coisas quando a gente ama. Então, Deus, ele nos capacita a fazer aquilo que antes para nós era difícil. Você acha assim, é difícil obedecer? Sim, na carne ninguém obedece. Na carne ninguém obedece. Na carne habita rebelião. Na carne habita desobediência. Na carne habita o orgulho. Na carne habita tudo que é ruim. Jesus disse, a carne é para nada. Para nada? Diga para o seu irmão, diga a sua carne. Não serve para nada. Para nada, irmão. Para nada. Você não vai conseguir encontrar uma única coisinha nela que é boa. Entendeu? Essa natureza rebelde, né? Essa natureza orgulhosa. Alguém dá um comando para você, só porque deu um comando, você até ia fazer, mas só porque deu para fazer, não vou fazer mais. Entendeu? Porque eu só faço se eu quiser. Você até queria, mas porque alguém pediu, não vou fazer mais. Isso acontece muito entre os casais, né? Acontece? Né? Ele até dava na esposa, você pode lavar a louça agora? Não vou lavar, só porque você pediu. Né? O filho, o jovem, adolescente, né? O pai pede, se alguém pedir, ele até faz, mas se os pais pedirem, ele vai emburrado. O que é isso? Carne. Não é temperamento. A gente usa muita desculpa do temperamento, da personalidade. Não é temperamento e nem personalidade. É carne, diga, é carne. Usa o nome certo para as coisas, entendeu? É carne. A minha personalidade é forte. Não, você é carnal. Diferente. Eu sou colérico. Não, tu é carnal. Mas eu sou fleumático. Não, você é carnal. Eu sou melancólico. Não, você é carnal. Mas eu sou sanguíneo. Sanguíneo, você sabe, você é carnal. Diga para o seu irmão. Diga com todo amor e carinho. Diga, deixa de ser carnal. Amém? Não se ofenda, irmão, porque todos nós precisamos deixar de ser carnais em alguma área da nossa vida. A gente é bonzinho em algumas áreas, mas em outras áreas a gente é ruinzinho que só. Entendeu? Ruinzinho que só. A gente não sabe obedecer, não sabe que a obediência traz bênção. Deuteronômio diz assim, se vocês guardarem e ouvirem essas palavras que eu vos dou, virão sobre vocês todas essas bênçãos sobre a vida de vocês, amém? E a bênção é isso, é guardar, é cumprir. O que é obedecer? É guardar, é cumprir, é estar sob comando, é submeter-se à vontade de. Isso não é sinônimo de fraqueza. Só os fortes conseguem obedecer. Só os fortes conseguem obedecer. Sabe por que Jesus obedeceu? Porque ele era forte. Ele não cedeu à fraqueza da carne. Ele não cedeu à fraqueza das pressões. Ele era Deus, sendo Deus. Ele diz que ele não usurpou ser como a Deus. Antes mesmo se esvaziou de si mesmo na forma humana. Ele foi obediente até a morte de cruz. Então ele estava sob comando de Deus. Ele se submeteu à vontade de Deus. Numa oração decisiva na vida dele no Getsêmani, a vontade natural de fugir daquele momento da cruz do Calvário veio ao seu coração e ele foi orar. E ele se dobrou ali e ele disse, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas contudo não se faça a minha, mas a tua vontade. Deixa eu dizer uma coisa para você. A obediência, ela não é proveniente de concordância. E nem de você estar de acordo com certas coisas. Porque senão não seria chamado obediência. A palavra obediência não tem nenhum sentido quando você faz algo que você quer fazer. Sabia? Não tem sentido quando você faz algo que você quer fazer. Não estou dizendo de fazer coisa errada. Amém? Nunca obedeça um comando que vai te levar a pecar contra Deus. Pode ser de quem for. Do pai, da mãe, do avô, do avó, do apóstolo, do tio, do pastor, do bispo, de quem for. Se é um comando que vai te levar a pecar e a ferir as leis de Deus, você não está obrigado a obedecer. Amém? Mas, se é um comando que contraria a tua vontade e o teu gosto, ele tem que ser obedecido, porque obediência
não é fazer o que eu quero, mas estar submisso a uma autoridade. Por exemplo, a gente vive isso nas fábricas, correto? Tem coisa que o teu chefe pede e você não está nem um pouco afim de fazer. Hoje você vai trabalhar na máquina 02, né? Fala, nossa, 02, misericórdia, aquela máquina é terrível. Você não quer ir lá, você quer ficar na tua onde você está ali, que você só pega, peça, coloca aqui, aí fica lá esperando, olha, sai, pega, arzinho condicionado. Na outra não, você tem que fazer 10 coisas ao mesmo tempo, não tem ar condicionado e ainda é maior chatice. Ele fala para você ir lá, o que você faz? Você vai lá. Não estou querendo, mas vou. Por quê? Porque isso é obedecer. Jesus estava querendo ir para a cruz, ele foi bem claro, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então, o que ele fez? Ele se submeteu à vontade do Pai. Então, olha para você ver, a oração, ela não é apenas um lugar onde você consegue algo de Deus. Oração não é um lugar onde você consegue algo de Deus. Geralmente nós vemos a igreja para orar para ter algo de Deus. Nós entramos para orar para ter algo de Deus na nossa vida. Eu vou orar porque Deus vai me dar. Eu vou orar porque eu vou conquistar. Eu vou orar porque o Senhor vai fazer. Né? Eu vou orar porque Deus vai quebrar as cadeias. Eu vou orar porque Deus vai abrir os céus. Mas a oração fala mais do que Deus conquista em você do que você conquista em Deus. Ou seja, a oração é lugar de você se render a Deus. Se render a Ele, Senhor, eu não quero isso, mas o Senhor tem apontado, o Senhor tem sinalizado, o Senhor tem falado da sua palavra, o Senhor tem dado sinais. Confirma, se for a tua vontade, eu me rendo a ela, Senhor. Eu me rendo a ela. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E aí a vontade de Deus passa a ser a tua vontade. As tuas emoções, os teus sentimentos começam a se casar com o sentimento de Deus. Deixa eu dizer, é possível então você não estar querendo alguma coisa e de repente você passar a querer? Querer? Sim, é possível. Acontece? Acontece. Eu não queria isso, eu não queria aquilo, eu desejava outra coisa, mas eu sabia qual era a vontade de Deus para a minha vida. E aí eu comecei a modelar a vontade de Deus. Ou seja, eu passei a querer o que Deus quer. Eu passei a querer. Quanto testemunho de pessoas diz assim, eu disse nunca vou ser pastor, e de repente você está na pastor. Por quê? Você queria? A pessoa queria? Não. O que mudou? Ela se modelou na vontade de Deus. E a vontade de Deus se modelou nela. Ela se tornou uma com a vontade de Deus e a vontade dele veio para ela. Se tornou uma na vida dela. Ou seja, então tem coisas que a gente não quer, que quando a gente começa a orar e começa a se render a Deus, Deus começa a plantar no teu coração essas coisas. Então a gente não pode caminhar apenas pelo que a gente quer, mas por aquilo que Deus deseja para nossas vidas. Às vezes não basta nós buscarmos a Deus, nós queremos viver o que nos é bom para nós, mas aquilo que é certo para nós, de Deus na nossa vida, amém? Certo? Então essa é a palavra de Deus, obedecer, submeter-se à vontade. No hebraico é a palavra Shema Israel, ouça Israel, dar ouvido, acatar, ouvir, amém? Não é apenas ouvir com os ouvidos, mas é acatar. É a palavra obedecer está ligado com isso, a dar ouvidos, amém? Ao conselho de Deus. Ouvir a palavra. No grego, que Paulo escreve muitas vezes nas suas cartas, essa palavra obediência, que é uma palavra do grego que significa hipakoe, que é obediência, né? Que é formada por uma palavra de akoe, que significa audição, escutar com atenção. Então, toda vez que o Senhor ia falar com Israel, ele dizia, ouça Israel. Ouça Israel. Porque o problema de não obedecermos é porque a gente não ouve com atenção. As mães aqui têm isso, irmão. Fala, eu não te disse? Quantas mães e pais já não falou para os seus filhos, e os seus filhos depois se perguntou, e aí, você fez? O quê?
No quê? Mas eu te falei. Eu falo para você prestar atenção no que eu estou falando. Quantos aqui já ouviram da mãe esse do pai? Eu não te disse? Disse, mas e aí? Mas o quê? Tipo assim, como se nada tivesse acontecido. Porque não está ouvindo com atenção. É muito fácil a gente ouvir e não escutar. Ou escutar e não ouvir. Não dar ouvido. Por que que muitas vezes o Senhor falou com Israel e eles não obedeceram? Porque a Bíblia diz, com mau grado ouviram a palavra do Senhor. Ou seja, eles ouviram com o ouvido, mas não aceitaram no coração. Então a Bíblia diz, escutar com atenção. É aquela atenção especial que você dá para uma palavra, aonde ela não apenas você ouve com os ouvidos, mas você medita nela, você pensa nela. Alguém te disse uma coisa e você pensa, você reflete, porque tudo aquilo que você não refletir, você não meditar, você esquece. Por isso que Salmos 1 dizem, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, ante o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Você não vai obedecer se você não ouvir com atenção e meditar, porque você vai esquecer. Quantas coisas nós não fazemos, não porque meramente apenas não queríamos fazer, porque não escutamos com atenção e nos esquecemos. A gente se esquece, ela não esquece. A gente, muitas vezes, quem tem aqui um pouquinho de esquecimento, eu tenho isso, eu tenho. Se eu não fizer, às vezes eu esqueço. Se não anotar, irmão, se você não anotar e não ficar refletindo sobre aquilo ali, você vai esquecer. E quando você esquece, você desobedece. Amém? A desobediência proveniente do esquecimento é desobediência da mesma maneira. Você não tem como justificar diante de uma autoridade. O policial te parou, você falou assim, poxa, eu esqueci. Mas e daí, justifica? Não, vai ser multado da mesma maneira. Então o erro teu consciente, o erro não consciente tem consequências. Aquele erro que você cometeu porque não deu ouvido, não obedeceu. Amém? Então a palavra ouvir na Bíblia sempre está conectada com obediência. Mateus 11:15 diz assim, quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. Uma das coisas difíceis nossas hoje é parar para ouvir. A gente não tem paciência para parar para ouvir. E Deus não pode ministrar na tua vida se você não parar para ouvir, amém? Não ter ouvidos para ouvir. Mateus 7:24 diz assim, o homem sábio é aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Obediência. Porque ele fala que o homem que construiu a casa sobre a rocha foi o homem que ouviu o conselho do Senhor, que aplicou o conselho do Senhor. E a casa dele foi firmada sobre a rocha. Vieram os ventos, transbordaram os rios, vieram os tempos difíceis, mas a casa ficou em pé. Como que nós vamos ter uma estrutura fortalecida para resistirmos os tempos difíceis debaixo de obediência? Querido, se você não andar em obediência, você não vai ficar em pé. Não vai ficar em pé. Porque uma coisa é a estética de uma casa, outra coisa é a fundação que ela está firmada. E o mesmo texto fala sobre o homem que não foi prudente, que não ouviu a palavra, não obedeceu. Ele construiu uma casa sobre areia. A casa era igual. Não há distinção do material da casa, dizendo que a casa era diferente, o material inferior. Não. A distinção é as bases que elas foram colocadas. Elas foram construídas sobre obediência e desobediência. Algumas vezes a desobediência faz com que o processo pareça ser mais rápido. Sabe por que as pessoas desobedecem? Porque parece que o processo da desobediência para se chegar a um lugar é mais rápido. Quantas vezes você tem que fazer uma curva lá na frente, né? Fazer isso aqui, né? Mas você pode dar um jeitinho aqui, né? Certo? Vai economizar o quê? Uns 10 minutos, irmão. Só o sinal lá que tem que pegar e fazer. Não é tentador você cortar caminho? Não é tentador você fazer alguma coisa?
Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que conversar com o Beltrano, com o Ciclano, com o Beltrano, você tem que fazer as coisas certas. O mundo que nós vivemos, ele é tão maligno, tão satânico. A Bíblia diz que o sistema desse mundo é do diabo. Não pense que é de Deus. É do diabo. As leis, as dificuldades, somente no país de origem nosso, Brasil, tudo é criado para ter corrupção. Para que as coisas fiquem mais difíceis, para que eles possam vender facilidade. É ou não é? Você vai lá abrir uma empresa, vai fazer um negócio, alguma coisa. Você quer fazer certinho. 1 ano. Os caras pegam o teu negócio e colocam lá embaixo. Né? E aí quem vai pagando o suborno, o negócio vai subindo. Rápido, né? Mas quer fazer certinho, as coisas dificultam. Para fazer as coisas tortas, tudo funciona rápido. A justiça é acionada do dia para a noite, entendendo? Rapidinho. O que é isso? É o sistema desse mundo fazendo com que as pessoas se corrompam. Desobedecer a Deus e a sua palavra. Mas Deus também tem garantia. A Bíblia diz que Deus faz a justiça dele raiar sobre nossas vidas, amém? Ainda que há injustiça nesse mundo, Deus faz com que a justiça dele venha sobre nós. Por isso, obedecer muitas vezes te coloca num processo mais demorado, de formação de caráter, de Deus trabalhar na tua vida, de Deus estruturar você, de Deus tirar as rebarbas de nós, entendeu? De Deus matar coisas que estão vivas demais em nós, que vão nos matar. Tem coisas vivas em você que vai provocar a sua morte. O orgulho, né? A soberba, a desobediência, a vaidade, tantas coisas que estão vivas em nós que precisam morrer. Irmão, e a obediência mata isso, mata o nosso orgulho. A gente não precisa ter orgulho, ser orgulho. Que orgulho que nós temos, irmão? Pecadores que se converteram e foram salvos por Jesus, não tem nada do que nós nos orgulharmos, amém? Então, dar ouvido, quando você obedece, você está colocando uma base firme sobre aquilo que vai ser construído. Vai demorar mais tempo? Muitas vezes vai. Porém, a construção vai ficar em pé. E quando você obedece, você tem o favor do Senhor na tua vida. Amém? O favor de Deus. Então, Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. E esse ouvir e ouvir, Deus não está falando apenas de ouvir com os ouvidos, mas de praticá-la, de colocar em prática. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. A fé gera a obediência e a obediência alimenta a fé. Olha para você. A fé gera a obediência, gera a fé. A fé gera obediência e a obediência gera fé. Uma alimenta a outra. Quando eu ouço e eu coloco em prática, a minha fé, ela é desenvolvida. Você não vai ter fé sem ter a prática. A prática é obediência. Há um texto, uma parábola que Jesus conta sobre 2 filhos. O pai chega para um e diz assim: olha, eu quero que você vá na vinha hoje cuidar da vinha. O filho diz prontamente: sim, pai, eu irei. Eu irei. Sabe aquela pessoa que não gosta de discutir? Sabe aquela pessoa que não gosta de ter infortúnio? Tem muita gente assim, é terrível essas pessoas. Irmão. Pastor, gosta de pessoa que gosta de discutir? Não, não gosta também, né? Porque é ruim também, né? Mas essa pessoa é difícil, por quê? O outro filho, ele chega. O primeiro, vamos contar o primeiro. Ele disse, vai. Ele disse, não, pai, beleza, pode deixar que eu vou. Chega o dia, o que aconteceu? Não foi. Chega pro outro, aquele mais ranzinho, né? Sempre tem aquele filho mais ranzinho. Você vai fazer, mas não consegue fazer um negócio sem antes dizer, mas por quê? Não sei pra quê, não sei o quê. Mas aí o filho foi, batendo o pé assim, e foi, e fez o que tinha que fazer. Aí Jesus perguntou para os discípulos, qual dos 2 obedeceram? Qual dos 2 foram fiéis? Qual dos 2 cumpriram, agradaram ao Pai? O segundo, mesmo indo contrariado, não querendo, talvez tinha programado de jogar bolinha de gude com os amigos, imagina, irmão. Gente, a gente já foi adolescente, foi jovem. Quando a gente programava, fazia a nossa agenda do dia, irmão, sabe, com os amigos, vamos pro Rio, depois do Rio a gente vai lá tomar guaraná com sal, vai tomar sorvete, vai andar de carrinho de rolemã, você fez toda a sua agenda, e seu pai chega de manhã, irmão, meu pai chegava assim, hoje você vai comigo pra roça.
Eu falei, meu Deus do céu, destruiu tudo da minha agenda. Eu já tinha tratado. E aí, meu irmão, até você conseguir acertar aqui dentro, não dá para acertar, porque você não tinha que acertar nada, você tinha que ir. Só isso, só. E aí, irmão, foi tudo embora a programação do dia. Mas ia. Tinha que ir, ia. Guardava e obedecia do mesmo jeito. Então o segundo filho, apesar de estar contrariado, obedeceu e fez. E foi esse que agradou o coração do pai. Então, muitas vezes, a gente pode ser até o primeiro filho, que não diz não, que não diz, que parece que vai obedecer, mas não obedece. Parece que vai cumprir, mas não cumpre. Deus não quer que você tenha a aparência de obediência. Deus não quer que você tenha a cara de obediência. Deus não quer que você tenha apenas um discurso de obediência. Deus quer que você tenha prática de obediência. Essência de obediência. Amém? É isso que conta para Deus, irmão. Amém? O resto Deus vai tratando e vai moldando você no decorrer do tempo. Esses desajustes nas nossas emoções, Deus vai tratando, mas Deus diz, eu quero obediência. Amém? É a única maneira de você poder acessar o que Deus tem para a sua vida. Tiago 2,14 diz assim, quando dizemos que temos fé, mas não demonstramos através da obediência, nossa fé é morta. Amém? Então é uma fé morta quando não tem obediência. Deus gosta de obediência, mas não se agrada de sacrifício. 1 Samuel 15:22 diz assim, Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Deus ama a obediência, mas aborrece a desobediência à sua palavra. Olha, às vezes nós podemos fazer trocadilhos com Deus. Eu vou fazer isso, Senhor, no lugar disso. Eu vou fazer aquilo, Senhor, mas não vou fazer isso. Deus está dizendo assim, eu não me agrado de sacrifícios antes que você obedeça a minha palavra. Às vezes você pode fazer uma proposta para Deus que seria irrecusável. Irrecusável. Deus não vai aceitar. Que proposta irrecusável? Deus me pediu para fazer uma coisa, irmão, mas eu negociei com o Senhor, orei, disse, Deus, eu vou fazer 3 vezes mais, mas tem que ser desse jeito. Deus não vai aceitar. Eu já teve no meu coração que eu fiz tantas propostas para Deus, irmão, mas as minhas propostas estavam baseadas naquilo que eu queria, não no que Ele queria. Porque o que Ele queria, eu não queria. Então, para mim tentar convencer a Deus e justificar o meu sentimento, eu comecei a fazer várias propostas. Eu vou ser sincero que eu até orei sobre elas. E até ficava empolgado, algumas vezes eu até me emocionei. Eu me lembro de vezes eu chorei orando sobre algumas coisas que Deus não queria. Mas o meu emocional não muda Deus, irmão. Eu posso chorar o tanto que eu quiser a respeito de uma coisa, se não for o que Ele quer, vai ser lágrimas de crocodilos, entendeu? Você levantou dali, Deus continua no trono do mesmo jeito, entendeu? Ele não deixou manipular pelas suas lágrimas. Ai, Senhor, Jesus, Ele diz, chora, chora, chora. Levantou, chorou, e aí? Eu sou Deus do mesmo jeito. Continuo Deus desde a eternidade. Não há sombra de variação nele, Ele não muda. Você não pode orar para mudar Deus. Ele diz, eu quero obediência e não sacrifício. Vou oferecer um carneirinho para Deus aqui. Deus não está interessado nisso, Ele está interessado em obediência. O carneirinho só é aceito se for debaixo de obediência. Irmão, até a oferta que a gente dá na casa de Deus só é aceita se for feita debaixo de obediência. Algumas vezes a gente erra contra Deus e depois quer fazer alguma coisa para Deus para ver se justifica. Não vai justificar, irmão. A justificativa que você pode ter é se arrepender e reconhecer que pecou e se colocar aos pés da cruz e receber o sangue de Jesus sobre a sua vida que te limpa e te lava de todo o pecado. E pronto, aí zera. Você não pode ofertar, não é seu serviço na casa de Deus que vai justificar pecado, entendendo? Não é porque você fez algo mais ou algo menos do que alguém que vai justificar. Deus quer obediência, amém?
Dele é os céus, dele é a terra, dele é a prata, dele é o ouro, dele são os dons que estão em você, dele é a sabedoria, a inteligência, a ele pertence todas as coisas. O que é que você pode dar para ele que ele já não tenha? Ele tem todas as ovelhas da terra, ele tem todos os carneiros, todos os bois, todas as carnes, todas as aves, todos os peixes, todos os insetos, tudo que você imaginar é dele. E a gente diz, eu vou dar algo para ele para tentar conquistar algo dele. Nós não vamos conquistar algo de Deus assim. Deus diz, obediência eu quero, e não sacrifício, amém? Não se agrada Deus de sacrifício, mas de que obedecemos a sua palavra. Diga amém. Então, obedecer a Deus. Nós temos tantos exemplos de homens que obedeceram ao Senhor, como Noé, que ouviu a voz de Deus, e Deus disse a Noé, construa uma arca. E Noé foi lá e construiu uma arca. Construiu uma arca num lugar onde não chovia. E mesmo que chovesse, qual é o sentido de construir uma arca naquela dimensão? Ouviu a voz de Deus e obedeceu. A voz de Deus só faz sentido na vida de alguém que tem relacionamento e intimidade com Ele. Porque não tinha lógica. Se você for obedecer a Deus por lógica, você não vai obedecer. Não vai obedecer, irmão. É por isso que o homem não se achega a Deus pelo tanto diploma que ele tem, pelo QI que foi abençoado. O homem não se chega a Deus porque estudou sobre Deus. É doutor em divindade. Quanto mais você estuda sobre Deus, mais misericórdia você precisa e mais graça você precisa. Noé ouviu a voz do Senhor e foi e construiu. Em uma época em que não se chovia tanto. E mesmo que chovesse, qual era a utilidade de uma arca? Porque Deus diz, vai vir um dilúvio que vai inundar toda a terra. O que fez ele obedecer? Relacionamento com Deus. Se você não tiver uma vida de relacionamento com Deus, provavelmente você vai passar muitas fases da sua vida desobedecendo a Deus. Porque não tem sentido para você fazer algumas coisas. Por exemplo, não tem sentido para algumas pessoas jejuar. Jejuar é passar fome, você está doido? Eu vou jejuar? Para quê? Não tem sentido você se trancar, às vezes, no seu quarto e passar ali horas orando. Qual o motivo disso? Está doido? Eu vou estar trabalhando, fazendo zangueô? Não tem sentido você vir à casa de Deus, orar e buscar Deus. Por que eu vou vir? Se você andar pela lógica, você nunca vai obedecer ao Senhor. Você precisa dessa experiência, como Noé teve com Deus. Abraão que ouviu a Deus, ouviu a voz do Senhor. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Vai para um lugar onde eu te mostrarei. Abraão, ouvindo a voz do Senhor, prontamente ouviu e foi para o lugar aonde o Senhor havia de mostrar a ele. Foi caminhando. O que a obediência nos mostra? A obediência a Deus mostra que você não precisa saber de tudo para obedecer. Ele não sabia para onde ia, mas ele sabia que Deus havia mandado ele sair e ir caminhando. E ele ia mostrando. Então a obediência ao Senhor vai nos dando acesso progressivo a revelações de Deus. Quando ele obedeceu e ia caminhando, ele ia entendendo e compreendendo um pouco mais do que Deus tinha para ele. Então, obedecer não significa saber de tudo, amém? Ok? Que dizer dos jovens Sadraque, Mesaque e Abednego, que se recusaram a se dobrar perante uma estátua construída pelo rei, a qual todas as autoridades e os povos tinham que se dobrar diante dela e adorar. E ele disse, nós não adoraremos. A obediência te colocará diante de conflitos. Te colocará diante de situações em que você vai ter que desagradar algumas pessoas, inclusive pessoas que são muito importantes para a sua vida. E aqui, no caso desses 3 jovens, era literalmente a vida deles, amém? Se prostra ou morrem. E já tinha sido preparada uma fogueira, que tinha sido acesa 7 vezes mais o calor normal dessa fogueira, a todo aquele que for desobediente. Então tem uma fogueira preparada para quem é obediente, mas tem um livramento dentro dela para quem obedece. E a Bíblia nos fala que aqueles jovens foram fiéis e obedeceram a lei do Senhor e não se prostraram diante daquela estátua. Foram lançados na fogueira. Porém, o 4º homem, que era o próprio Jesus, estava lá dentro, esperando ele. E eles foram libertos e livres daquela fornalha, naquela fornalha, amém? E Deus foi glorificado. Então, a sua obediência a Deus vai colocar pessoas contra você.
vai levantar situações de conflito contra você, mas a tua fidelidade, a perseverança em obedecer vai trazer glória para Deus e Deus vai te exaltar diante das pessoas, porque a partir daquele momento todo mundo olhou para aqueles meninos e disseram: esses meninos são diferentes. E eles foram honrados e colocados em posição de honra. E olha, e o próprio rei disse: de hoje em diante ninguém vai adorar mais a mim, ninguém vai adorar mais essa estátua, todo mundo vai adorar ao Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Quer glorificar a Deus diante dos homens? Quer glorificar a Deus diante dos homens? Seja obediente a Ele. Amém? Nada mais do que você ser obediente a Deus vai glorificar a Deus diante dos homens. Amém? Não procure agradar aos homens. Muitas vezes a gente está muito preocupado em fazer tudo que as pessoas querem que a gente faça, para ver se Deus é glorificado. Deus não é glorificado dessa maneira. Ah, eu vou agradar fulano, eu vou agradar ciclano, eu vou agradar betano. A gente vive a vida querendo agradar todo mundo e desagrada a Deus. E Deus não é glorificado nisso, amém? Mas quando você obedece a Ele, Ele é honrado diante dos homens. Para terminar, Daniel, contrariando o decreto do rei, que ninguém poderia orar a outro Deus a não ser o próprio rei, num espaço de 30 dias. Ninguém poderia levantar a oração a outro Deus. E Daniel tinha um costume. Ele orava 3 vezes ao dia. Deixa eu dizer uma coisa para você. O teu costume de vida devocional vai definir se você vai obedecer ou não vai obedecer. Você já passou na sua cabeça alguém que não ora? Alguém que não ora, não tem tempo com Deus. Qual a diferença que vai fazer esse decreto? O rei diz assim: olha, no espaço de 30 dias, ninguém vai orar a outro Deus. O cara fala assim: estou de boa, porque eu não oro mesmo. Entendeu? Não vou ter que desobedecer. Então, irmão, tem gente que nem entra nessa questão. Como assim não pode orar 3 vezes ao dia? Daniel, de costume, orava 3 vezes ao dia. Ele não passou a orar 3 vezes ao dia porque o rei diz: agora ninguém pode orar, e diz: agora eu vou orar. Ele orava 3 vezes ao dia. Quando veio o decreto, ele só continuou fazendo o que ele fazia. O que vai determinar se você vai obedecer ou não obedecer? A sua vida de devocional com Deus. Irmão, se você vacilar no seu devocional, você vacilou em tudo. Você não vai ter garra para enfrentar o pecado. Você não vai ter garra para enfrentar a tentação. Você não vai ter garra para enfrentar as acusações, as pressões. Elas virão e você vai ceder diante delas. Por quê? Porque simplesmente você já vinha cedendo às pressões da sua carne. Sua carne não quer que você ore. Sua carne não quer que você jejue. Sua carne não quer que você leia a palavra de Deus, amém? Não quer que você leia a Bíblia. Sua carne não quer nem que você pegue até um bom livro para ler. Sua carne é preguiçosa. Daniel sujeitava a sua carne 3 vezes ao dia, de manhã ao meio-dia, à tarde, os horários da oração. O que ele fazia? Voltava para sua casa, abria a janela, sentido de Jerusalém, porque eles estavam no cativeiro, estavam cativos. Né? E era um príncipe diante do rei, alguém que ministrava diante do rei, abria as janelas em direção de Jerusalém, dobrava os seus joelhos e 3 vezes ao dia, como de costume, ele orava ao Senhor seu Deus. Quando veio a pressão, ele não cedeu à pressão. Qual foi o decreto? Homens malignos haviam armado isso justamente para pegar Daniel, porque sabia que ele era fiel a Deus. O diabo não está muito afim de quem já é desobediente. Quem é desobediente já é da laia dele. Quem já é desobediente já é da laia dele, irmão. Mas quem é obediente, o diabo está de olho. Mas diz uma coisa, a recompensa para quem é obediente. Daniel foi punido segundo o que havia no decreto. Daquele que orar um outro Deus vai ser punido. Qual era a punição? Ser jogado numa cova de leões famintos. Daniel chega, é pego, e é levado diante do rei, é julgado e é condenado. E é jogado dentro de uma cova. O que acontece? Daniel fica ali, dorme com os leões, conversa com os leões serviam de travesseiro para ele dormir. Os leões viraram gatinhos. A sua obediência faz o inimigo se calar. Faz o inimigo fechar a boca. A obediência do homem e da mulher de Deus fecha a boca do leão. A boca do leão travou, irmão. Os leões, de repente, perderam a fome, sabe?
viraram vegetarianos. Eu não sei o que Deus mudou na natureza daqueles leões. Ou eles perderam a fome, Deus trouxe em sonho para cada um, já eles viram comendo uma bela de uma refeição e no outro dia já estavam de barriga cheia. Ou então Deus diz assim, vou mudar a natureza do leão. Eles vão ser vegetarianos de hoje em diante, entendeu? Não vão gostar de carne. Deus mudou aquela situação. E no outro dia chegam lá e Daniel está inteiro. O que acontece? Os acusadores de Daniel, que fizeram aquela armadilha, aquele decreto para pegar justamente ele por causa da sua obediência, foram lançados na cova, e aí Deus mudou de novo a natureza do leão. E quando a Bíblia diz que quando eles eram jogados, nem chegavam ao fundo, os leões já abracavam eles no meio do caminho, pegava cada um. E o que aconteceu? Daniel saiu ileso e o nome de Deus foi glorificado mais uma vez. E todos passaram a adorar o Deus de Israel. Você sabe como que o Japão vai ser abençoado, vai ser tocado? Por um povo que decidiu obedecer a Deus. Um povo que decidiu ser obediente a Ele e a sua palavra. Há muitas vozes lutando pela tua atenção. Há muitas vozes lutando pela sua obediência. Você vai ter que decidir a quem você vai obedecer. A Deus ou aos homens que são contra Deus. Coloque Deus em primeiro lugar e Deus te colocará em relevância. Deus te colocará em lugar de honra. Coloque a Deus em primeiro lugar. Diga, Senhor, a minha obediência será ao Senhor, a sua palavra. O que o Senhor quer de mim? Qual é a tua vontade para a minha vida? E você vai experimentar das bênçãos do Senhor na tua vida. Amém? Vamos ficar em pé? E aí, prosseguindo, Deuteronômio diz assim, para nós encerrarmos. Deuteronômio capítulo 28 diz que as bênçãos do Senhor te alcançarão. Você vai ser bendito na cidade, vai ser bendito no campo, bendito o fruto do teu ventre, amém? O fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, bendito o cesto, a tua amassadeira, bendito serás ao entrar, benditos ao saíres, o Senhor fará que seja derrotado na tua presença o inimigo que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e tudo quanto colocares a mão te será abençoado. A terra que dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares em todos os seus caminhos, e de todos os povos da terra verão os que é chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens e fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, da terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. Aí as bênçãos do Senhor te alcançarão. Diga, crente fiel, que obedece, não vive correndo atrás de bênçãos. Crente que é obediente, as bênçãos é que vão te alcançar. Bênçãos vão te alcançar. Deixe de trabalhar por bênçãos. Trabalhe para Deus. Novo Testamento, Mateus capítulo 6, Jesus dizendo, mas buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e as demais coisas vos serão? Deus vai acrescentar. Quando você busca em primeiro lugar, Ele e a sua justiça. Amém?